Olá, hoje eu quero falar sobre dois homens citados aqui no Evangelho de Lucas. Vamos ler Lucas 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos lá com mais um Café com Bíblia. Lucas nos conta a história interessante de dois homens. Os dois tiveram um encontro com Jesus. Os dois eram judeus, os dois eram ricos, os dois eram religiosos. Os dois tomaram decisões diferentes, os dois tiveram destinos diferentes. Em Lucas 18, de 18 a 23, nós temos a história do jovem rico. Começa assim o texto. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este é um homem preocupado com a sua salvação. E ele pergunta a Jesus: o que posso fazer para ser salvo? Esse homem, dentro da sua religiosidade, quer fazer algo que garanta a sua salvação. Ele pensa que a salvação é uma conquista humana, é algo que eu posso fazer, é algo que você pode fazer. Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos. Ele diz que sim, ele é um jovem religioso. Ele conhece e cumpre os mandamentos de Deus, mas mantém um coração egoísta, um coração que ainda não está rendido completamente a Deus. Então, Jesus lhe propõe algo que vai de encontro com todas as regras religiosas que ele cumpria desde criança. Algo que estava ligado aos propósitos secretos do seu coração. Os versículos 22 e 23 dizem assim: ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O jovem ficou triste porque era muito rico, e a ideia de perder sua riqueza o deixou completamente transtornado. Então, entre Jesus e as riquezas, ele preferiu as riquezas. Ele tomou a pior das decisões. Ele deixou Cristo e abraçou as suas riquezas. A segunda história está em Lucas 19. É a história de Zaqueu, o publicano. Os versículos de 1 a 3 dizem assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era um homem que queria ver Jesus. Ele tinha desejo por Jesus. Jesus o viu em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. E aí Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu depressa e levou Jesus para sua casa, recebeu Jesus com alegria. Então, no meio da festa, cercado por sua família e por seus amigos, Zaqueu tomou a maior decisão da sua vida. O versículo 8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Voluntariamente, Zaqueu tomou a decisão que iria doer no seu bolso, ia pesar nas suas finanças. Ele decidiu entregar metade dos seus bens aos pobres, repartir o que ele tinha com os necessitados e ainda se colocou à disposição para pagar quem ele tinha defraudado, quem ele tinha roubado. Ele disse: se defraudei, se roubei, eu quero restituir conforme a lei de Deus, 4 vezes mais. Zaqueu é um homem rico que, entre Jesus e as riquezas, preferiu Jesus, decidiu por Jesus, percebeu que Jesus é um tesouro para a vida eterna. As riquezas da terra ficam na terra, são temporárias, mas Jesus é um tesouro eterno. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Dois homens diante de Jesus, dois homens diante da porta, duas oportunidades, duas decisões, dois destinos. O jovem rico escolheu as riquezas, Zaqueu escolheu Jesus. O jovem rico sai da presença de Jesus triste. Zaqueu fica com Jesus, recebe-o em seu coração e é salvo por Cristo. Todos nós temos que tomar essa decisão. Não temos como fugir dessa realidade. E para seguir Jesus, temos que abrir mão de coisas, pessoas, sentimentos, projetos, porque Jesus passa a ser o mais importante projeto de vida. Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Tudo passa a ser relativo, só Jesus é absoluto. Eu quero concluir perguntando: o que você precisa deixar por Jesus? O que você precisa abrir mão para ser um discípulo de Jesus? Você vai fazer como o jovem rico e deixar Jesus, ou vai fazer como Zaqueu, deixar tudo e seguir a Cristo? A decisão é sua. Tome a decisão certa, porque dela depende a tua eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vim aqui pra avisar, ora não vá se descuidar. Jesus, isso não demora, trate de se preparar.